Nós vamos ler até o versículo 20. Eu peço que você, após a leitura do texto, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto, uma Bíblia aberta. Eu não sei se o pessoal lá da mídia tem a versão ARA. Se você tiver a versão ARA, é a que eu vou seguir aqui, e puder projetar, eu fico muito agradecido. Tá bom? Se não tiver, não tem problema não. Então, eu vou fazer a leitura desse texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas o de lançar João no cárcere. Links na descrição desse vídeo. Meus amados irmãos, eu hoje quero conversar com vocês sobre João Batista. João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista poderia ser chamado de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e ele abre o Novo Testamento. Ninguém recebeu o elogio mais elevado dos lábios de Jesus do que João Batista. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João foi o escolhido de Deus para preparar o caminho do Messias. Aquele que teve o privilégio não só de falar a respeito dele, mas de apontar para ele e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista era aquele homem empolgado com Jesus antes de nascer. O nascimento dele foi um milagre. A vida dele foi um prodígio. A morte dele foi um mistério. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é mostrar para nós o cenário em que João veio ao mundo. Primeiro, o cenário político do Império Romano e da província de Israel. Mostrar o cenário religioso de Israel quando João foi levantado por Deus. E quando Lucas faz isso, ele adota uma metodologia. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província. É isso que vamos conferir com a sua Bíblia aberta comigo no versículo 1. Está escrito no 15º ano do reinado de Tibério César. Ele começa o seu ministério no 15º ano de Tibério César. Tibério César governou o mundo romano, o Império Romano, do ano 14 ao ano 37. Se João começa no ano 15º, nós estamos afirmando que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é como é que estava o império neste primeiro século, quando o cristianismo é estabelecido a partir de João, que é o precursor do Messias, até a igreja chegar em Roma. Nós poderíamos retroceder um pouquinho e lembrar de Júlio César, o grande general que foi assassinado. Nós poderíamos relembrar de César Augusto, que governa do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo. O imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu. Poderíamos recordar Tibério César, que foi seu filho adotivo, que governou do ano 14 ao ano 37, quando João começa o seu ministério, quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Nós poderíamos relembrar Calígula, que governou de 37 a 41, um homem terrível, que foi assassinado. Poderíamos trazer à memória Cláudio, que o sucede, que governou de 41 a 54, quando a grande fome atinge o mundo e os judeus são expulsos de Roma. Poderíamos trazer à memória Nero, que governou de 54 a 68, tempo em que Roma foi incendiada, no ano 64, e começa a brutal perseguição contra os cristãos, quando eles são queimados vivos, crucificados. Poderíamos trazer à memória Vespasiano, que governa de 68 a 81, juntamente com seu filho Tito Flávio, período em que Jerusalém foi destruída e houve a diáspora dos judeus, e também no mesmo ano em que o Coliseu Romano foi inaugurado, numa festa de 100 dias, onde 10.000 cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Poderíamos trazer à memória Domiciano, que governa de 81 a 96, chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como perseguiu a igreja, e manda para uma colônia penal, a ilha de Patmos, o último representante do colégio apostólico, o apóstolo João, quando então ele escreve o livro de Apocalipse. Por que eu estou trazendo para vocês o registro desses imperadores? Para provar uma única tese. A maioria dos homens que governavam o mundo no primeiro século, quando João foi levantado por Deus, eram homens maus, sanguinários, perversos. Os homens que governavam o Império Romano eram homens terríveis, facínoras. Bom, mas você pode fazer a seguinte pergunta: e como é que estava a política lá em Israel, a província dominada pelo Império Romano? Vamos ver? Continua a leitura comigo no verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, Traconice, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo muito estranho nesse versículo. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, dos tetrarcas de Israel. O primeiro nome da lista aí é um governador romano. Não é da família herodiana.
A grande pergunta é como é que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que que o tetrarca da Judéia, que Mateus 2,22 diz que é Arquelau, o Arquelau não está aqui, e no lugar dele tem aqui um governador romano? Meus irmãos, para explicar isso, porque é necessário entender isso, para entender a mensagem de João, eu preciso da paciência de vocês, porque quero fazer brevemente uma retrospectiva da história, para vocês entenderem. Me permita começar então com o ano 546 a.C., quando Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia, para enfrentar um amargo cativeiro de 70 anos. No interregno deste cativeiro de 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna para Jerusalém, quando o povo retorna para recomeçar a sua história, quem governava o mundo não era mais Babilônia, era o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, chamada cultura helênica, o helenismo, com a língua universal, como se fosse o inglês de hoje, o grego. Esse império grego entra, de certa forma, numa espécie de colapso com a morte precoce de Alexandre o Grande, com 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono. E este grande reino, então, é distribuído entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os Ptolomeus, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, o Velho Testamento, versão que vocês conhecem como Septuaginta, ora governado pelos Seleucidas da Síria. Quando os Seleucidas governavam, Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, profana o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca, um suíno, no altar do templo. Isso provoca uma guerra, porque o sumo sacerdote Judas Macabeu, ou melhor, Matatias Macabeu, com seu filho Judas Macabeu, entra na guerra, não aceitando a profanação do templo, e ganha a guerra, libertando Israel do poder estrangeiro, inaugurando em Israel um governo Asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel, agrega Israel ao Império Romano. Israel passa a se tornar território, província do Império Romano. Naquela época, Pompeu nomeou Antípater como rei de Israel. Com a morte de Antípater, agora fica mais fácil você entender. O filho dele, chamado Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, recebe de César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus. Quem era Herodes o Grande? Quando você lê o Novo Testamento, às vezes fica um pouco confuso, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande, é o pai desse time aqui do verso 1. Foi o que mandou matar as crianças de Belém. Depois fala de Herodes Antipas, é esse que está aqui, ó, tetrarca da Galileia, ou o que mandou matar João Batista. Terceiro, Herodes Agripa I, está lá em Atos 12, ou que mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu João numa prisão de segurança máxima e foi comido de vermes por ordem de Deus por meio de um anjo. E finalmente Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Então vamos voltar para o versículo 1 e perguntar: quem foi o Herodes, o grande pai desse time que está aqui no verso 1? Me permita explicar. Ele foi um grande gestor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo e mais magnificente do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70.
Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Esse homem, porém, tinha um grande problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. E era muito truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer, aqui quem manda sou eu. Herodes o Grande casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua chamada esposa preferida da nobreza era Mariana. Logo que ele se casou com Mariana, a mãe de Mariana, Dona Alexandra, pediu para ele nomear o sobrinho dela, Aristóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote. A igreja estava corrompida, a religião estava corrompida. E ele nomeou um menino de 17 anos como sumo sacerdote. O menino foi bem, carismático. Com ciúmes, Herodes mandou matá-lo. A sogra dele, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra. Ele manda os emissários dele lá no Egito e mata a sua sogra. Quando ele faz isso, o imperador romano César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e diz, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Mas antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, matou a esposa preferida, Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos para Roma para estudar. Sua irmã Salomé, pior do que ele, disse assim, quando os seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na estância mineral de Jericó, sofrendo horrivelmente, ele disse assim para sua irmã Salomé, você vai me jurar que no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Jerusalém, porque quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, por que estou lhes contando isso? Por 2 razões. Primeiro, pastor Rubem, durante muitos anos, eu não entendi um versículo da Bíblia. Eu nasci num berço cristão, já fiz muitas peças de Natal, e toda vez que a gente ia fazer as peças de Natal, tinha que repetir essa cena, e eu não entendia. Não entendia depois de ser ordenado pastor, não entendia. Mateus capítulo 2, está escrito lá, que uns magos vieram do Oriente, não diz nem que eram 3, nem que eram reis. Uns magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e perguntaram assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Diz o texto que Herodes ficou alarmado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Ué, mas como um rei fica alarmado com uma única pergunta, ou uma pergunta dessa, e como é que uma cidade inteira fica em pânico com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia do que esse homem era capaz de fazer, sempre que na cabeça dele alguém atravessava no caminho dele, com a intenção de concorrer ao trono com ele. Foi por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém ao redor, de 2 anos para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, continua eternamente no poder e jamais será apiado do poder. Com a morte dele, o território de Israel é dividido em 4 partes. Nós chamamos isso na Bíblia de tetrarquia, ou seja, um governo de 4ª parte. O ponto que eu estou levantando é este: o tetrarca da Judéia, Mateus 2,22, que é Arquelau, não está aqui. Por que não está aqui? Por que no lugar do Arquelau aqui está Pôncio Pilatos? Por que Arquelau foi sacado do poder e outra pessoa foi colocada no lugar dele? O que ocorreu? Quando Arquelau começou a governar na tetrarquia da Judéia, ele foi tão mal, pior do que o pai, que os judeus disseram assim para Roma: tira esse homem daqui,
Nós não suportamos esse homem. Notem isso. Embora Israel pertencesse ao Império Romano, quem governava em Israel era a família herodiana, era a família Edomeia. Roma, mais que depressa, tira o Arquelau do poder, bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judeia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o quinto governador romano. Mas a pergunta que eu faço para vocês é essa: se o cenário político do Império Romano, como eu descrevi, era cinzento, como é que estava o cenário político aqui em Israel? Pior ainda. Quem é Pôncio Pilatos? Quem eram as Antipas? Quem é Filipes? Quem é Lisânias? É um time sanguinário, perverso. Em outras palavras, o que eu estou lhes dizendo é o seguinte: o cenário político do império e da província, quando Deus levantou João Batista, era o pior possível. O mais cinzento possível. Bom, mas você pode perguntar assim: bom, quem sabe a religião seja o porto seguro de esperança para o povo. Mas como é que estava a religião? Confira o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que você achou de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião está corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo de sumo sacerdote. Era comprada a peso de ouro. A religião está corrompida. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Anás era o sumo sacerdote de fato, quando seu genro, o Caifás, era o sumo sacerdote direito. Tanto isso é verdade, irmãos, que quando Jesus foi preso, lá no Getsêmani, e foi levado para a casa do sumo sacerdote, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Quem deu a canetada para mandá-lo para o governador, aí sim foi Caifás. A religião está corrompida. E você pergunta, num cenário desse, tem esperança? Agora você olha para o mundo, a agenda global, na contramão dos valores judaico-cristãos. Você olha o mundo e vê o mundo de ponta cabeça. Truculência, violência, maldade, corrupção. Você vê a promoção do mal, a inversão de valores. E você diz, meu Deus, tem esperança? Você faz um diagnóstico da sociedade brasileira com valores distorcidos, com valores completamente contrários aos preceitos de Deus, num ataque frontal à família, e você diz, meu Deus, tem esperança. E quando você olha o cenário, parece cinzento demais. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer uma incursão para dentro dessa história, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa e criar um fato novo, porque é nessa conjuntura que está escrito, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí começa um avivamento. E aí abre o caminho para o Messias, e a salvação de Deus visita a história, e Deus vira o placar do jogo e muda completamente o cenário. Meus irmãos, quem governa a história não são os homens, não é Brasília, não é Washington, não é a União Europeia. Quem governa a história é o Deus Todo-Poderoso. Como é que esse homem tinha seu ministério? Olha o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. Isso é uma agenda. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos.
A igreja na época tinha uma agenda centrífuga para fora. Hoje nós estamos transformando a agenda em centrípeta para dentro. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas irmãos, preste atenção. O Velho Testamento encerra com Malaquias, 400 anos antes de João Batista. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem o quê? Palavra de Deus. Nós chamamos esse período de interbíblico ou de silêncio profético. Depois de 400 anos, veio a palavra de Deus a João no deserto. E esse homem pregou o quê? O quê? Alguém podia dizer, ô João, você pega leve, porque esse povo não está acostumado com Bíblia. Prega um sermão leve, palatável, politicamente correto. Porque se você pegar pesado, esse povo não aguenta. Ninguém está acostumado com Bíblia. Só que João não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis. João não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. João não pregava para agradar o auditório, ele pregava para levar o auditório ao arrependimento e à salvação. É por isso que ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo o seguinte, a não ser que você se arrependa, não tem perdão, não tem remissão de pecados. A não ser que você mude a sua mente, o seu coração, a sua vida, não há esperança de salvação para você. Mas você pode perguntar o texto assim, mas de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador se levanta, ele abre a Bíblia, e ele prega a Bíblia, e ele expõe a Bíblia. Sabe o que significa isso, irmãos? O pregador não é a origem da mensagem, o pregador não cria a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus, nós somos servos da mensagem. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazio, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Notem comigo no versículo 4, que João nos é apresentado aí, como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O pano de fundo dessa expressão, meus irmãos, é que, naquele tempo, os reis, os imperadores, quando iam visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, mandavam os engenheiros de trânsito preparar as estradas. João é esse engenheiro de trânsito. Mas ele não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. O que ele está dizendo é que o Senhor Jesus há de se manifestar ao mundo através de você e de mim. Nós temos que ser uma estrada aberta e não uma porteira fechada para Jesus se manifestar. E eu chamo isso, pastor Rubem, de avivamento espiritual. Avivamento nada mais é do que preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. O mundo só verá Jesus na igreja e através da igreja. Quando João vê Jesus falar com ele lá na ilha de Patmos, como voz de trombeta, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas e Jesus no meio das igrejas. Eu tive o privilégio, irmãos, de visitar um dos mais importantes avivamentos da história, ocorrido no século passado, no século 20, na África do Sul, na missão Kwasizabantu, entre os Zulus. Ali aconteceu um grande avivamento em 1966. Ali numa fazenda, foi construído um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo.
cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, feiticeiros se converteram aos borbotões. E nós fomos para lá, levamos uma caravana. E brasileiro, vocês sabem, é muito místico. Alguns da nossa caravana disseram assim: eu quero ver milagres diante dos meus olhos. Pasmem vocês. Ficamos lá mais de uma semana e nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Hélio Stign: pastor, o que é avivamento? Aquele instrumento que Deus usou para trazer o avivamento. O que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Para que isso aconteça, 4 revoluções têm que acontecer na nossa vida, conforme o versículo 5. Ele diz: todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho torto vai ser retificado, todo caminho escabroso vai ser aplainado. Resultado? Um grande avivamento, conforme o versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Mas do que ele está falando? O que é um vale, irmãos? O que é um vale? Vale é um lugar, é uma depressão, é um buraco, é um lugar sombrio. Vale está falando daquelas cavernas escuras da alma, daquelas gavetas secretas do coração, daqueles arquivos guardados às 7 chaves de pecados ocultos, daquelas regiões sombrias onde você esconde aquilo que os olhos humanos você não quer que vejam. Enquanto esses vales não forem aterrados, as chuvas do avivamento serão retidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que é monte? O que é outeiro? Monte fala de soberba, de arrogância, de nariz empinado, de peito estufado, de soberba espiritual. Onde tem soberba, irmãos, o Senhor não se manifesta. Deus resiste ao soberbo. O que é caminho torto? Caminho torto está falando de vida dupla. É ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. É ser um santo na igreja, um demônio em casa. É dizer glória a Deus no templo e falar palavrão em casa. É ter cara de piedoso na igreja, mas não levar Deus a sério de segunda a sábado. Essas coisas precisam ser tratadas na nossa vida, para que o Espírito Santo opere mudança e então haja um grande avivamento. O que é o caminho escabroso? O caminho escabroso, meus irmãos, a palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida espiritual. O que está fora do lugar na sua vida? É preciso que a sua vida seja corrigida pelo padrão, pelo diapasão da palavra de Deus. E a promessa é que depois dessa grande reforma espiritual, chega um grande avivamento espiritual e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas você pode fazer uma outra pergunta para o texto. Quem estava lá ouvindo João Batista no deserto? Veja comigo o versículo 7, versículo 10. Que ele não fala de multidão, ele fala de multidões. Está no plural. Quando você lê Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai ver que toda a cidade de Jerusalém estava lá. Toda a província da Judeia estava lá. Toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Mas tem mais. Dá uma olhadinha no versículo 12. Quem mais estava lá? Os publicanos, os cobradores de impostos. Dá uma olhadinha no versículo 14. Quem estava lá? Os soldados. Os soldados estavam lá. Se você ler Mateus 3,7, estavam lá muitos fariseus e muitos saduceus.
Por que eu estou fazendo esse levantamento aqui de dados? Eu tenho lido ultimamente sobre o crescimento de igreja, um assunto que me interessa muito. E às vezes acontecem algumas coisas estranhas. Por exemplo, o jovem vai para o seminário, quando ele termina o seminário, ele não quer ser pastor, ele quer fazer um mestrado já em seguida. E aí ele já dá um salto do bacharelado para o mestrado. Aí ele se empolga com o mestrado e já engata num doutorado. Para aproveitar o tempo, ele já faz um pós-doc. E aí ele vira um especialista em crescimento de igreja, em plantação de igreja. Mas ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor no assunto. É um teórico. E aí diz, olha, você quer plantar uma igreja estratégica? Diz ele, dizem os especialistas. Você tem que plantar uma igreja homogênea. O que significa isso? Ele diz assim, você quer plantar uma igreja estratégica? É o seguinte, então alguém chega e diz, olha, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Eu quero gente com poder econômico, porque eu quero dinheiro para investir na obra. Então vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou senão, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente que seja formadora de opinião, gente que tenha capacidade de revolucionar a cidade do ponto de vista do pensamento. Então o que eu vou fazer? Vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Quero os professores, quero os acadêmicos lá. Outros não, eu vou fazer o contrário. Eu quero plantar uma igreja e vou fazer uma opção pelos pobres. Vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Nada disso. Irmãos amados, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não é como o mundo. A pirâmide do reino de Deus está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser servo de todos. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção por esse em detrimento daquele. Deus ama a todos, e a igreja de Deus é esse lindo mosaico formada de gente diferente, lavada no sangue do Cordeiro. Mas você pode fazer uma outra pergunta para o texto. Quais são as ênfases da pregação de João Batista, o que nós chamaríamos de uma pregação de avivamento? Quais são as ênfases dessa pregação? Vamos ver. Primeira ênfase. João alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7 comigo. Quando ele vê as multidões vindo, ele diz assim, raça de víboras. E eu fico escandalizado com João. Fico chocado. Quanta acidez na voz. Palavra tóxica. Hoje a gente tem 400 anos que ninguém prega. E o primeiro pregador se levanta no primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras. Se o pastor Rubem for fazer isso aqui, não sei não. Eu acho que a igreja fica vazia. Por que ele está falando isso? Para você interpretar Lucas 3,7, você precisa interpretá-lo à luz de Mateus 3,7. O que está lá que não está aqui? Que lança luz para entender aqui. O que está lá é o seguinte, é o mesmo texto, uma outra perspectiva, outro escritor. Quando João olha as multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele vê os fariseus e os saduceus e diz, raça de víboras. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes quando eu estou lendo a minha Bíblia e fala dos fariseus, me dá uma espécie de urticária. Não dá em você não? Pensa num time complicado, que vivia com lupa procurando o pecado dos outros, mas não via os seus próprios pecados.
Jesus os chamou de sepulcros caiados. Essa figura é muito boa para brasileiro entender. Eu sempre fui para o cemitério no dia 2 de novembro, dia dos finados, distribuir folheto. No dia 1º de novembro, o cemitério fica lotado de gente pintando as catacumbas, as sepulturas de cal. Quando chega dia 2, dia da visitação, está tudo branquinho, tudo bonitinho. Mas lá dentro está podre. E Jesus vê os fariseus vindo. Agora, preste atenção nisso. Os fariseus não foram sempre assim não, sabia? Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Preste atenção aqui. Os fariseus surgiram nesse período interbíblico para resistir à influência perigosa do helenismo. Surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Surgiram como um grupo que queriam manter a sã doutrina e a piedade, para a igreja não ser tragada pelo pensamento secular do helenismo. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, a pose, mas perderam a essência. E Jesus os chamou de hipócritas. Estão lá escutando João Batista. E os saduceus, quem eram? Eram também um grupo de reforma e reavivamento. Eram da elite econômica de Israel. Eles sucumbiram rapidamente ao pensamento grego. É por isso que os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles se tornaram colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Ganharam a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vamos entender isso aqui. Irmãos, tinham 4 festas anuais muito importantes em Israel. Caravanas do mundo inteiro vinham para Israel. A população de Jerusalém quintuplicava nessas festas. Agora preste atenção. Nenhum adorador podia vir e comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda. Não podia fazer fora da praça do templo, não. Tinha que fazer lá na mesa dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos. A praça do templo de Jerusalém era composta de currais de ovelhas, de mesas de cambistas, de gaiolas, de pombas e rolas. É por isso que Jesus pegou o chicote e começou a espalhar aquela gente, virou as mesas dos cambistas, abriu os currais das ovelhas, soltou e abriu as gaiolas para que as aves voassem e disse: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. Esse time estava escutando João Batista. Então ele diz: raça de víboras. Por que ele disse isso? Porque para João Batista, a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras, nas víboras, foi Deus. Mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase do sermão de João Batista, um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo real do inferno. Eu fico chocado de novo, pastor Rubem, escandalizado outra vez. Ô gente, tem 400 anos que ninguém prega. Tem tanta coisa boa para pregar na Bíblia, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, como cantamos aqui hoje. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Dá para entender isso? Eu posso lhes garantir uma coisa. Qualquer pastor que depois de pregar um sermão sobre o inferno, ele não vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja de uma ovelha dizendo: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Eu estou indo para casa até mais aliviado hoje. Não dá ibope não. Não dá ibope. Mas é melhor você escutar um sermão sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase. João alerta sobre o perigo, irmãos, do falso arrependimento. Olha o versículo 8.
Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e fruto digno de arrependimento. Por que isso aqui é importante? Meus irmãos, floresce, infelizmente, aqui em Brasília e no restante do Brasil, uma teologia muito perigosa e falsa, chamada de hipergraça ou supergraça, que diz assim para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você escolhe o jeito que você quer viver. Somos uma igreja inclusiva. Aqui vale tudo. Isso não é graça. Isso é desgraça. Isso leva as pessoas para o inferno. O evangelho transforma. Transforma o caráter, transforma a vida, transforma a família, transforma a igreja, transforma a sociedade. Quarta ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório de João Batista está dando uma carteirada nele. Essa palavra é conhecida, carteirada, conhecida aqui é? Ah, vocês conhecem bem. Sabe o que voltaram a trazer para João Batista? Ô João, alto lá! Sabe com quem você está falando? Ó, nós temos pedigree, viu? Nós temos sangue de Abraão correndo em nossas veias. Então pega leve com a gente. Agora, sabe quem é o verdadeiro filho de Abraão? Não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Eu às vezes gosto de fazer perguntas por onde eu ando por aí. Às vezes eu pergunto assim: aí meu irmão, você está firme na sua salvação em Cristo? Ué, mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batistão. Sou assembleiano. Às vezes a pessoa é mais sofisticada um pouquinho, sabe? Você está firme, meu irmão? Mas é claro, eu sou calvinista convicto. Sou arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. A sua segurança tem que estar em Jesus. Só em Jesus. Quinta e última ênfase de João no seu sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Agora, outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão produz resultado? Vamos ver. Primeiro resultado, versículo 10 e 11, confere comigo. Quando as multidões escutam João, isso é muito importante, irmãos. O apelo em tempos de avivamento não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. Eles estão escutando João Batista, é o auditório que está apelando para o pregador. O que nós vamos fazer com esse sermão, João? E João responde para as multidões assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Só explicar um detalhe aqui. Irmãos, nós vivemos num tempo maravilhoso. Eu não tenho dúvidas de afirmar isso. Todas as pessoas que estão nesse auditório, todas, sem exceção, se chegar em casa hoje e abrir o guarda-roupa, tem mais roupa do que precisa. E nós estamos comprando mais. Naquela época, uma pessoa comprava uma túnica, ele usava a túnica até acabar, e aí comprava outra. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. Então, às vezes a igreja vai fazer um bazar de usados usáveis, e o cara começa a trazer roupa puída, esbotada, rasgada, sapato furado.
Não, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, generosidade não é arrependimento não. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Confira aí comigo os versos 12 e 13. Lá estão também os publicanos, cobradores de impostos, a raça mais odiada de Israel. Estão lá escutando João Batista. E eles perguntam assim, ô João, aliás, eles são mais sofisticados, rasgam um pouco de seda. Mestre, e nós? E João Batista diz assim, não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui, meus irmãos, que agora estou falando de Receita Federal, tá bom? Estou falando do leão. E o leão está de olho em você e sabe mais da sua vida que você mesmo. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura que se tem hoje para recolher tributos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para que alguém recolhesse os impostos e tributos daquela região e repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e se essa pessoa contratada contratasse outras pessoas para trabalhar para ela, para recolher mais imposto. É por isso que a Bíblia diz que Zaqueu era um maioral dos publicanos. Ele era um publicano que tinha outros publicanos de baixo escalão trabalhando sob o comando dele. Eles cobravam muito mais para embolsar essa grana. Se enriqueciam de maneira ilícita, explorando as pessoas. E aí João diz para o seguinte, você quer saber se o cara é crente mesmo? Vê se ele não passa a perna nos outros. Vê se ele não usa de esperteza para ganhar dinheiro e engordar o salário. Veja se o dinheiro que entra na conta dele é dinheiro limpo. Veja se a fortuna que ele está construindo é honesta. Veja se ele é confiável nos seus negócios. Meus irmãos, eu tenho rodado por aí na igreja evangélica brasileira, em todos os nossos estados, pregando em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações, e a conclusão que eu chego é que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente que dá cheque sem fundo. Tem muito crente que faz giro sabendo que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a vida financeira, transforma os empreendimentos financeiros, o evangelho transforma as empresas, o evangelho transforma as multinacionais, o evangelho transforma. Mas vamos ver o último resultado? Confira aí comigo, por favor, versículo 14. Os soldados estão lá escutando João Batista. Soldados romanos, território ocupado. E eles perguntou, João, e nós? Estão aqui com a farda, vão fazer o quê? Com o seu sermão? João responde assim, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário. Do que João está falando? Preste atenção nisso. Qualquer pessoa, seja poder militar, poder civil, poder eclesiástico, qualquer pessoa ocupando uma função de autoridade, tem que ter muito cuidado para não exorbitar no exercício da sua liderança a ponto de machucar pessoas debaixo da sua autoridade. Segundo, não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? Preste atenção nisso. Os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Então eu vou ilustrar. Como é que você chama, meu filho? Diego. Então me permita, Diego, usar você aqui. Imagine você, o cobrador de imposto, chegando na casa do Diego.
Ô Diego, eu vim aqui dizer para você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. O Diego dava um suspiro, aflito, falou, não, eu não consigo pagar isso tudo não, esse ano, se eu for pagar esse tanto de imposto, a minha família vai passar necessidade. Pois é, Diego, você vai pagar esse tanto. E não discutia com o Diego não, ia embora. Entrava o soldado. Ô Diego, eu vim aqui te avisar que o seu imposto é tanto esse ano. Eu não posso, porque ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado para um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não explora as pessoas para engordar o salário. Veja se o dinheiro que entra na casa dele é dinheiro limpo, fruto do seu suor, do seu trabalho. Veja se ele não está entrando em esquemas de corrupção para ganhar propina, para vender facilidades. Ô, irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas também nunca é demais a gente lembrar, né? Links na descrição desse vídeo. Sabe o que João está pregando, irmãos? Olha o versículo 18. Quer dizer, João, esse negócio aí não é evangelho não. O que João está pregando, irmãos? Vamos dar uma olhadinha no versículo 18? Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. O evangelho muda o caráter do cidadão. O evangelho transforma lá o trabalho laboral dele, o que ele faz, a empresa dele, o comércio dele, a indústria dele. O evangelho faz do servidor público o melhor servidor. O evangelho faz do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, uma pessoa melhor. O evangelho faz do prefeito, do governador, do presidente da república, uma pessoa melhor. O evangelho transforma a sociedade. Mas eu quero terminar tratando de 3 coisas do pregador. Desculpa, hoje eu estou demorando um pouquinho, porque o pastor falou, pode ficar tranquilo. E aí eu fico tranquilo mesmo. A gente faz até uma vigília, se precisa for. Vou terminar. Então, 3 coisas do pregador aqui que preciso destacar. Primeira coisa, o pregador tem consciência de quem ele é. Veja o versículo 15 e 16 comigo. Irmãos, é muito importante, eu vou até ler com vocês o 15, projeto 15. Estando o povo, preste atenção que povo aqui é um coletivo que representa as multidões do verso 7 e 10. O povo, todo mundo. Estando o povo na expectativa e discorrendo quantos? Quantos? Todos. É a maioria? Todos. Todo mundo, sem exceção. Discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a quem? Versículo 16 agora, pode projetar. Disse João a quem? A todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas João que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Eu acho isso impressionante, porque João era um camarada, diríamos nós hoje, cara de leão. Ele não tinha medo de ninguém. Não tinha medo de ninguém. De repente as multidões estão ouvindo João, e começa a circular uma conversa no meio da multidão. E essa conversa chega a todo mundo, e todo mundo pensa a mesma coisa. Você quer saber de uma coisa? Esse João não é precursor do Messias, é nada. Ele é o próprio Messias, é ele. Ô, gente, ninguém duvidou disso, todo mundo pensou a mesma coisa. João é o Messias, ele é o Messias. Vocês da galeria aí, João é o Messias. Vocês lá de trás, o João que é o Messias. Gente, 100% dos votos que entraram na urna era para João como Messias. Nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo, todos para ele é o Messias. Essa convicção, cogitação das multidões foi transformada numa pergunta que beijou os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa, aveludada, melosa, do sibilo da serpente.
E a pergunta foi esta: porventura, João, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a isca venenosa aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos outros em Israel já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia dar uma coçadinha na cabeça e, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem está entendendo uma coisa: ninguém pode receber a glória que só pertence a Jesus. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda coisa que tem que falar desse homem, desse pregador, é que ele tem plena consciência da sua limitação. Olha o verso 16: eu batizo com água, mas vem aquele que mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é muito importante entender, por favor. Eu sei que este púlpito é ocupado por um santo homem de Deus, meu amigo querido pastor Rubem. Por esse púlpito já passaram homens de Deus, e outros tantos hão de passar. Porém, todos que já passaram e que passarão, sem exceção, são rigorosamente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se batiza por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só lida com um símbolo, com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos pegar os elementos da ceia e partir o pão e distribuir o vinho, mas só Deus pode tocar o coração das pessoas com esta gloriosa mesa do Senhor. Nós somos limitados, o vaso é de barro para que a excelência do poder seja toda de Deus. Por isso a Bíblia diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Finalmente eu termino agora aqui. Terceiro lugar, o pregador é corajoso. Olha comigo o verso 19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Lá atrás eu disse para vocês que Herodes o Grande, o pai desse aqui, casara-se 9 vezes e tinha uma família disfuncional. Dos muitos filhos que Herodes teve com as muitas mulheres, 4 filhos receberam um poder político, tetrarquias. Arquelau, tetrarca da Judéia, Mateus 2:22. Herodes, chamado Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, tetrarca de Tureia e Traconites. Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos que não tinham poder político. Um dia, esse Herodes aqui, tetrarca da Galileia, que era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra, foi a Roma, e aí foi visitar o seu irmão Filipe I, porque esse Filipe aqui é o Filipe II. O Filipe I era casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande. Portanto, Herodias não era só cunhada de Herodes, era sobrinha também.
Então o pecado de Herodes não foi só de adultério, também foi de incesto. E lá ele se engraça com a cunhada e com a sobrinha. E Herodias disse para ele: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, me caso com você, vou embora com você. Herodes topou. E agora preste atenção na cena. Um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com a Herodias a tiracolo. O João, que não era um homem medroso, cara de leão, encarou o tetrarca e botou o dedo na cara deles: não tinha listo possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, sabia que seria odiado por isso e foi. Aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso. Preso porque cometeu crime? Não. Porque falou a verdade. Herodes tinha medo dele. De vez em quando até gostava de ouvi-lo. Quando Herodes ia ouvir João Batista às escondidas, sabe que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara saía mais desesperado ainda. Um dia teve uma festa de aniversário do Herodes, chamou seus convidados. Já estavam todos chapados, todos bêbados, quando a filha de Herodias entrou na sala e dançou desenvoltamente diante do Herodes. Sabe o que ele fez? Assinou um cheque em branco e deu para ela: peça o que você quiser, que eu darei a você. A menina, tão malévola como a mãe, disse: mãe, estou com um cheque em branco na mão assinado pelo Herodes, o que é que eu peço? Ela disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João da prisão, bota a cabeça de João num cepo e decepa a cabeça de João Batista com a espada. E aquela cabeça pingando sangue entra na festa da iniquidade por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente, como um bolo macabro. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, triste. Diz: meu Deus, que tragédia, que fim triste e inglório. Só que João não pensava assim. João entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. O que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Eu pergunto a vocês hoje: que pai, que mãe, em sã consciência, bota o nome num filho hoje de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva, ainda encoraja. Irmãos, eu posso estar fazendo uma leitura equivocada do nosso tempo, mas eu acho que o cenário do mundo e do Brasil acena que a igreja vai enfrentar grandes problemas. O cerco está fechando. Mas o que eu posso lhes dizer hoje, irmãos, em nome de Jesus, é que pior que seja o sofrimento que virá, o céu indenizará todo o sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. A vida de João, para mim, irmãos, é um desafio. Porque não tem mais espaço na igreja de Deus para crentes covardes, não tem mais espaço. E a minha esperança
é que a vida de João, o ministério de João, o exemplo de João, levante uma geração de crentes maiúsculos, de crentes genuínos, de crentes ousados, de crentes cheios do Espírito Santo, que entendam a verdade, que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. E a esse Senhor que Ele apresentou, que é o glorioso Redentor da nossa vida, tributamos nesta noite a honra, a glória, o poder para sempre e sempre e sempre.